Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu estou aqui para mostrar essa planilha que é uma síntese daquela história que eu falei no vídeo anterior, né, sobre a equação do dp, né, que é 1 mais r sobre 1 mais r menos 2pr, né? Então essa equação aí ela vai ser usada quando houver o desbalanço estequiométrico, né? Bem, a planilha tem muito número, mas eu acho que vai ser fácil de entender. Em que nessa primeira coluna aqui eu tenho os valores de conversão, né, P. Como a gente sabe, ele vai até 1, né? Então, descendo aí, né, coloquei incrementos bem pequenos para a gente chegar até o valor de 1 aqui mostrado embaixo, né? E aqui em amarelo na horizontal, nessa segunda linha aqui, a gente tem os valores do fator de desbalanço estequiométrico, né? Que é a razão, né, entre NA0 e NB0, ou seja, a quantidade inicial de grupos A pela quantidade inicial de grupos B, né? E a gente viu quando há o balanço estequiométrico, o valor é 1, né? E quando houver um desbalanço estequiométrico, esses valores vão ser menores do que 1, né? Como eu estou mostrando aqui, caminhando nessa linha, né? Então, eu fui até valores de 0,5, na verdade até 0,98 aqui, né? Que isso aqui é uma questão mais prática, a gente nunca usa valores realmente muito baixos, né? Então, para dar um contraste grande, eu até coloquei uma coluna aqui a partir de um R igual a 0,5, né, para mostrar que é uma diferença muito grande se a gente coloca o dobro de um monômero em relação ao outro, e a gente não vai ter praticamente polímero. Não, na verdade, não vai ter praticamente, não vai ter polímero, tá? Então, eu diria que esses valores até 0,98 são valores bem reais, bem realísticos, tá? Então, o que cada coluna aqui vai mostrando, né? Qual o valor de dp alcançado para um dado R, né? Variando a conversão, né? Então, vamos começar na coluna aqui em que o R é igual a 1. Né? Então, a gente, nesse caso aí, tem o famoso balanço estequiométrico, né? A quantidade de grupos A inicial é igual à quantidade de grupos B inicial, ou seja, NA0 sobre NB0 é igual a 1, como está sendo mostrado aqui por esse valor amarelo. Né? Então, descendo nessa coluna aí, né, com essa cor aí, nem sei que cor é essa, né? Descendo aí, ou seja, com esse valor fixo de R, a gente vai ver o valor de dp aumentando, né, a conversão. Então, quando a conversão foi 0, ou seja, não tem reação nenhuma, o grau de polimerização é 1. Né? Então, a gente vai descendo aí, né? Então, como eu tinha mostrado naquele vídeo anterior, né? 75% de conversão, grau de polimerização igual a 4, né? Aqui, isso. E a gente vai descendo aí. 90 e tantos por cento, né, de conversão, né, como está sendo mostrado aqui, 90% de, não, melhor, grau de polimerização 90, né, 99,5% de conversão, grau de polimerização 200 e por aí vai, né. 99,8% de conversão, grau de polimerização 500, 99,9% de conversão, grau de polimerização 1000, né. E aí eu coloquei um incremento menor ainda, aí com 4 casos, né, mostrando, né, que só nesse final aí, né, que se tem realmente, efetivamente, um aumento do grau de polimerização. Né. Então, no caso aqui, com R igual a 1, eu não coloquei o valor para R igual a 1. Né? R não, para P igual a 1. Por quê? Porque, no caso, vai dar um valor infinito de dp, né? Então, você observa aí que agora eu coloquei um incremento menor ainda, né? De P, né? Com 5 casas decimais aí. Né? E, finalmente, quando chega a 1, está vazio aí. Por quê? Porque, no caso, daria um valor infinito, né? Quando há um balanço estequiométrico, quando a conversão total acontece, a massa molar, o dp é igual a infinito, que implica uma massa molar infinita, tá? Okay? Então a gente pode ficar por aqui mesmo.
nessa última linha aí, deixa eu tentar, porque ele agora está andando aqui. Ele está teimoso aqui, deixa eu... Ele é um pouquinho lento. Quando a gente vai descendo aqui, ele vai mais lento do que o número de tecladas que eu dou aqui, e acaba que passa do... Ou seja, existe um atraso aí, né? Existe um atraso entre a minha clicada e até onde ele vai, tá? Mas deixa eu restabelecer isso aí, tá? Bom, agora eu acho que voltou aqui, né? Então a gente pode ficar nessa última linha aqui, né? E agora, se a gente vai para essa coluna azul, né? A gente observa, né, que nesse caso, para a conversão total, a massa molar já não vai ser infinita. Por quê? Porque agora há um desbalanço estequiométrico, né? Então, nesse caso aí, o valor foi de 0,99, né? De R, né? Depois eu mostro lá em cima, tá? Eu vou tentar mostrar primeiro aqui. Na verdade, nem precisaria, mas está aqui, ó, 0,999. Na verdade, nem era 0,99, é 0,999, tá? Então, a gente vê aí, né, que tendo esse desbalanço estequiométrico, já se tem uma limitação da massa molar, ou seja, já não vai alcançar o valor infinito, né? Ele é um pouco lento esse negócio aqui, mas de todo modo já dá para acompanhar aí, tá, gente? Olha só aqui, ó, 2.500, 1.111, 713, 525, 416, ou seja, para um dado R, né, à medida que diminui o valor de... Melhor, para um dado P, né, à medida que diminui o valor de R, né, ou seja, aumenta, né, esse desbalanço estequiométrico, né, ou seja, a diminuição do R implica no maior desbalanço estequiométrico, a gente vê que para uma dada conversão de grupos, esse valor aí de dp máximo, de dp alcançado, ele é menor, né? Tá ok? Então deixa eu dar mais uma descidinha aqui, que eu acho que o mais interessante realmente é a última coluna lá, a última linha, né? Pronto. Estamos aqui nela agora. Então, ó, tá vendo? 998, né? 0,998. Eu vou até dar uma descidinha mais aqui, que a gente tem esses mesmos valores mostrados aqui embaixo, tá? Pronto, aqui, ó. Sendo que desceu muito. Pronto. Então, ó, agora descer uma além. Então, para a coluna amarela escura aí, né, a gente vê, ó, para um R igual a 0,997, só vai alcançar um dp máximo de 665, né? Então, só para dar um detalhe aqui, por exemplo, se a gente olhasse aqui, né, para uma conversão de 0,994, o valor de dp para um balanço estequiométrico é bem maior, por exemplo, do que esse máximo alcançado aqui, né, quando o R é 0,997, tá? Então, ou seja, é só mesmo para dar aquela detalhada, né? Ou seja, uma ferramenta computacional ela possibilita isso, né? Isso aqui nada mais é do que plotar a equação dp igual a 1 mais R sobre 1 mais R menos 2PR para vários valores de R, né? E para cada um desses valores de R, a gente vai
faz uma varredura de 0 a 1, né, do valor de P. Tá? Então a gente vê aqui, à medida que aumenta o desbalanço estequiométrico, que implica numa redução do valor de R, o dP máximo alcançado, né, que é quando? Quando a conversão for total, ele vai reduzindo, né? Ele vai reduzindo aí significativamente, tá? Então a gente pode ver ali de baixo, né, o valor de R correspondente, tá? 0,981, né? Então, um grau de polimerização máximo ali de 99, por exemplo, quando tiver 0,98, né? A gente vê que não precisa de grandes diferenças, né? Só para vocês terem uma ideia, né, quando o R for 0,5, aquela história que eu disse, né, uma diferença muito grande de monômeros, né, de um tipo em relação ao outro, a gente vê que o grau de polimerização alcançado é só 3, né? O grau de polimerização máximo alcançado, ou seja, quando a conversão for total, né? Então, de novo, aí, a tendência em muitas situações não vai ser ter grandes desbalanços estequiométricos, né? Então, mesmo com valores altos assim, de R, né? Ou seja, próximo a 1, né? Ou seja, um pequeno desbalanço estequiométrico, a limitação de massa molar ela é muito grande, né? Quando a gente extrapolou aqui para 0,5, só alcançou 3, tá? Então era isso que eu queria mostrar a vocês, tá, gente? A gente pode brincar, ver as situações de uma maneira mais prática, né? E com isso aqui eu deixo, eu dou uma explicação mais clara, né? Ok? Então era isso aí, boa tarde.